Este vídeo é baseado no conhecimento de Steve Jobs, da neurociência moderna e da psicologia do comportamento humano. Você sabia que grande parte das suas decisões, atitudes e até seus pensamentos não são realmente seus? Já se perguntou, por que repete hábitos que te fazem mal, consome conteúdos que te destroem por dentro e vive adiando a vida que realmente quer viver? Você está sendo programado. E o pior, nem percebe. Steve Jobs dizia que tudo ao nosso redor foi criado por pessoas que não eram mais inteligentes do que nós. Mas o que ninguém fala é que, enquanto você acredita estar no controle da sua vida, existem sistemas, algoritmos e ambientes inteiros moldando silenciosamente quem você é. Esse vídeo é um alerta, mas também um mapa. Aqui, você vai entender como a programação mental acontece todos os dias, de forma invisível. E o mais importante, como você pode se reprogramar para conquistar liberdade, performance e consciência real. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir porque o ambiente onde você vive está te moldando sem pedir permissão. Como a repetição silenciosa cria hábitos que controlam sua vida. E qual a arma mais poderosa usada contra você todos os dias? O medo. Fica comigo até o final, porque o último capítulo vai te entregar ferramentas práticas para você assumir o controle da sua mente e construir o seu próprio império mental. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa acordar para a realidade. Você já ouviu aquela frase? Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Mas hoje, isso vai além das pessoas. Você também é a soma do conteúdo que consome, das conversas que escuta, dos lugares que frequenta e dos estímulos que repete. A neurociência chama isso de plasticidade cerebral. A capacidade que o seu cérebro tem de se modificar com base naquilo que você vive repetidamente. Ou seja, seu cérebro é moldável, e o ambiente é o escultor. Imagine que você passa a maior parte do dia em ambientes tóxicos, físicos ou virtuais. Redes sociais cheias de comparação e negatividade, páginas que só falam de tragédia, crise, medo. Pessoas ao seu redor reclamando de tudo e não fazendo nada para mudar. A ciência explica isso com base nos neurônios espelho, estruturas do seu cérebro que imitam o comportamento das pessoas e estímulos ao redor, mesmo sem você perceber. Você começa a absorver esses padrões, não por escolha, mas por contaminação emocional. Isso não é teoria, isso é programação invisível. Steve Jobs, por exemplo, tinha obsessão por ambientes que favorecessem o foco e a criatividade. Quando projetou a sede da Pixar, ele fez com que todas as áreas, banheiros, refeitório, salas de descanso, fossem no centro do prédio. Por quê? Para forçar os encontros, a troca de ideias, a influência positiva. Ele sabia que o ambiente molda o comportamento. Agora reflita, o ambiente onde você vive hoje está te programando para quê? Para crescer? Ou para se sabotar? Comenta aqui, embaixo, qual ambiente mais te influencia hoje? Redes sociais? Amigos? Família? Seja sincero, você já se pegou fazendo algo sem pensar? Como abrir o Instagram sem perceber, rolar o feed por minutos, e depois se perguntar, como é que eu vim parar aqui? Isso é a força bruta da repetição atuando no seu cérebro. Nosso cérebro ama atalhos. Ele odeia gastar energia desnecessária. Por isso, tudo que é repetido o suficiente vira um padrão automático. O que a neurociência chama de loop neuronal. Quando você repete um comportamento várias vezes, seja ele bom ou ruim, o cérebro fortalece conexões entre os neurônios envolvidos naquela ação. É como pisar num gramado. A cada passada, o caminho se forma, até virar uma trilha automática. E aí, quando você menos espera, não pensa mais. Apenas repete. E isso serve tanto para hábitos saudáveis, como meditar, treinar, estudar, quanto para hábitos autodestrutivos, como procrastinar, reclamar ou se sabotar. Agora, preste atenção nisso. O cérebro não sabe diferenciar o que é bom do que é destrutivo. Ele apenas repete o que você entrega com constância. Isso explica
Por que tanta gente vive num ciclo de autossabotagem? Elas não são fracas. Elas apenas foram condicionadas a repetir padrões destrutivos. E o sistema atual entende isso perfeitamente. Plataformas como TikTok, Instagram e YouTube usam engenharia comportamental avançada para te manter preso em ciclos de repetição. Vídeos curtos, recompensas rápidas, notificações constantes. Tudo para ativar o seu sistema dopaminérgico, aquele que busca prazer imediato. Você repete. E quanto mais repete, menos controle você tem. Steve Jobs compreendia o poder da repetição como poucos. Por trás da simplicidade dos produtos da Apple, havia uma repetição proposital de padrões visuais, gestos e comportamentos que condicionavam o usuário a interagir de forma fluida, automática e viciada. Jobs sabia que a mente ama repetir o que é simples e recompensador. Mas aqui está o ponto. Se a repetição pode te destruir, ela também pode te libertar. A mesma neuroplasticidade que molda padrões negativos pode ser usada para criar novos hábitos, pensamentos e comportamentos. Se você souber usar a repetição com intenção. Repetição é como fogo. Queima ou forja. A diferença está no como e no porquê você está repetindo. Você já se perguntou por que a maioria das pessoas não muda de vida, mesmo sabendo exatamente o que deveria fazer? A resposta está em uma emoção poderosa. O medo. O medo é uma das emoções mais primitivas que existem. Ele vem da parte mais antiga do nosso cérebro, a amígdala cerebral, que tem apenas uma missão: te manter vivo. Só que o cérebro primitivo não evoluiu com o mundo moderno. Ele ainda reage a perigos emocionais e sociais, como se fossem ameaças físicas. Medo de ser julgado, medo de falhar, medo de não dar conta, medo de tentar e ser rejeitado. Tudo isso ativa no cérebro o mesmo circuito de ameaça que era ativado quando nossos ancestrais viam um animal selvagem. E aqui está o ponto-chave. Se você consegue manipular o medo das pessoas, você controla as ações delas. Essa é uma das ferramentas mais usadas por governos, empresas, religiões e até redes sociais. O medo mantém você preso. Preso ao emprego que odeia. Preso ao relacionamento que te destrói. Preso à rotina que te esgota. Preso à mediocridade que te anestesia. E sabe o que é mais cruel? Eles sabem disso. Eles sabem que se você se libertar do medo, você se torna alguém impossível de manipular. Steve Jobs foi alguém que entendeu isso profundamente. Em sua célebre palestra em Stanford, ele disse: "Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira de evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder." Jobs sabia que o medo paralisa. E também sabia que a consciência da morte, quando bem canalizada, liberta. Quando você encara seus medos de frente, algo muda. Você começa a agir, mesmo com dúvida. Você toma decisões mais alinhadas com seus valores. Você para de viver pelos outros e começa a construir o seu próprio caminho. A neurociência chama isso de reestruturação cognitiva. Quando você reinterpreta a ameaça, o cérebro responde de forma diferente. O que antes era paralisia vira impulso. E é aí que a chave vira. Você deixa de ser escravo do medo e começa a usá-lo como combustível. Se você quer dominar o medo e não ser mais controlado por ele, comenta aqui: "Medo não me para", e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa virada de chave agora. Você realmente faz as suas escolhas? Ou elas são feitas por você? A maior mentira contada ao ser humano moderno é a de que ele é livre para escolher. Mas na prática, a maioria das pessoas vive dentro de um roteiro invisível, escrito por forças que elas nem percebem. Vamos trazer isso para a ciência. O neurocientista Benjamin Libet realizou uma pesquisa que chocou o mundo. Ele descobriu que o cérebro toma decisões fracionadamente antes da pessoa estar consciente delas. Ou, seja, quando você acha que decidiu, o cérebro já tinha escolhido. Você só racionalizou depois. E o sistema sabe disso. O mercado, os algoritmos, a mídia, as plataformas de consumo, todos trabalham com modelos preditivos do seu comportamento.
Eles estudam seus padrões, suas emoções, seus hábitos, e te apresentam opções que parecem ser suas, mas que na verdade já foram predefinidas para manipular seu desejo. Você acha que está escolhendo o que assistir, o que comprar, o que pensar. Mas, muitas vezes, está apenas reagindo ao que foi plantado estrategicamente no seu campo de visão. Isso chamamos de arquitetura de escolha, um conceito da psicologia comportamental que mostra como o modo como as opções são apresentadas influencia diretamente o que você escolhe. E por que isso é perigoso? Porque, quanto mais você vive dentro dessa ilusão, mais desconectado do seu propósito real você fica. Você passa a viver pelos estímulos externos. Perde a bússola interna. Vira massa de manobra. Steve Jobs era um rebelde nesse ponto. Ele acreditava que o ser humano deveria pensar diferente, não apenas aceitar o que o sistema oferecia. Quando lançou o primeiro iPhone, ele não colocou muitas opções. Ele focou na experiência, na clareza, no essencial. Ele sabia que o excesso de escolha paralisa. A verdadeira liberdade está na consciência, não na quantidade de opções. Se você quer começar a recuperar o poder sobre suas decisões, precisa fazer duas coisas. 1. Silenciar o ruído. Reduza o excesso de informação, distração e consumo. Menos estímulo, mais clareza. 2. Questionar tudo. Por que estou escolhendo isso? É meu desejo? Ou é programação social? A verdadeira escolha nasce da consciência, e não da reatividade. Se essa reflexão te fez pensar diferente, comenta aqui. Eu escolho com consciência. E envia esse trecho para alguém que acha que está no controle, mas vive no automático. O mundo não é dominado pelos mais fortes, nem pelos mais inteligentes. É dominado por aqueles que assumem o controle da própria mente. Enquanto a maioria vive reagindo ao medo, à distração, à opinião dos outros, poucos despertam para a verdade. Você é o único responsável pela sua liberdade. Assumir o comando mental é entrar num novo nível de consciência. É perceber que seus pensamentos não são você. É entender que a realidade externa muda quando a interna evolui. A ciência explica isso. Estudos em neuroplasticidade mostram que o cérebro é moldável. Você pode reprogramar hábitos, pensamentos, crenças e até padrões emocionais que pareciam fixos. Você não está preso ao que foi. Você está apenas seguindo um script antigo, que pode ser reescrito agora. E é aqui que nasce a vantagem. Quem assume o controle da mente não vive com medo, porque sabe usar o medo como bússola. Não se perde nas distrações, porque tem propósito. Não depende de motivação, porque é movido por disciplina. Não segue a boiada, porque enxerga além da ilusão. Essa é a base do império mental. Um império não se constrói do lado de fora. Ele começa aqui dentro, quando você decide liderar sua vida como um verdadeiro imperador. Steve Jobs dizia: as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo, são as que o fazem. E eu te pergunto, você está pronto para ser um desses loucos conscientes? Aqui neste canal, você vai encontrar ferramentas, ideias e reflexões para despertar o que há de mais poderoso em você. Sua mente consciente, treinada e inabalável. Mas isso não é para qualquer um. É para quem cansou de ser manipulado. Para quem não aceita mais viver no piloto automático. Para quem decidiu construir um legado. Se esse vídeo acendeu algo em você, curta, comente aqui. Eu assumo o comando. Se inscreve no canal Império Mental e ativa o sininho. Os próximos episódios vão levar sua mente para o próximo nível. Você já começou a despertar. Agora, continue. Porque quem domina a mente, domina tudo.